Boa noite, família. Que bom ver vocês aqui. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado. Obrigado, tá? Obrigado, Wellington. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado. Fala assim com ele, com ela. Fala assim, que bom que você veio. Amém? Que privilégio ter você conosco. Gente, vai ter uma programação especial para... Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Meu Deus, vai ser incrível, vai ser sobrenatural, sabe? Eu quero te convidar de uma forma simples, sabe? Eu acho que a chave principal, obrigado, Lala. A chave para esse dia talvez seja a simplicidade, sabe? Então vai ser poderoso demais. E você, líder de célula, os homens, me procure. Tá bom? Enquanto as mulheres vão estar lá, obrigado, filha. Enquanto as mulheres vão estar sendo lá ministradas, os homens estão com o papel de ficar com os bambinos. Amém? Rapaz, veio até toalhinha aqui, ó. Eu senti uma certa, assim, sabe, um ar de vingança. Agora eles vão ficar, né? Mas, queridos, queria convidar você, líder, você, membro da célula, você que talvez não vá fazer nada nesse dia, que as mulheres vão estar lá. Quero te convidar. Nós vamos para uma churrascaria, todos os homens, né? Valdeci fez assim, até lambeu os beiços ali, ó. Opa! Brincadeiras, mas a gente vai estar junto também, junto com as crianças, enfim. Nós vamos criar, nós já estamos assim, sabe, com a expectativa lá em cima, de fazer algo simples, mas eu creio que será da parte de Deus, tá bom? Então, esse dia vai ser poderoso, e nós estivemos aqui nessa manhã, no dia da visão. Meu Deus, quem estava aqui? Teve líder que estava aqui? Meu Deus, foi bênção ou não foi, gente? Meu Deus do céu, foi poderoso demais, né? E lógico, falando sobre visão, eu não quero deixar de te lembrar, né? Em março agora, não é isso, Lala? Vai começar o CCM, a inscrição do CCM, né, Lari? Cadê Lari? Tá aí? Tá aí, ó. É dia 22, Lari? Confirma. Dia 22, né? Vamos começar a dar início novamente às aulas do CCM, e você deve sim incentivar a sua célula a participar, sabe, da nossa escola bíblica, é o nosso CCM, sabe? Vamos ser edificados pela palavra, e Deus, eu creio que vai falar tremendamente ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Não estou esquecendo de nada, não? Deixa eu ver. Ah, tá, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Gente, tá vindo aí uma coisa, não sei o que é, mas sei que tá vindo. É o meme que eu não sei falar direito. Deixa eu falar um trem que você... Tá vindo aí o Conexão com Deus, meu amado. Meu Deus do céu, vai ser extraordinário, cara. Vai ser sobrenatural. Não sei se você já experimentou a atmosfera do céu baixinho, mas eu creio que você vai tocar assim, sabe? E Deus vai tocar em você, só não pode puxar, te chamar sua senha, mas eu sei que Deus vai falar tremendamente ao teu coração. Então, líderes de célula já estão capacitados, orientados. Cadê líderes de célula? Está aí? Levanta a mão os líderes de célula aí. Tá vendo essa galera aí? Eles estão todos capacitados, engajados na missão, sabe, de incentivar você a buscar mais um para participar, sabe, a missão e a palavra-chave é a simplicidade, sabe, e chamar os de fora, chamar os perdidos para serem alcançados por Jesus, tá? Então, eu quero te incentivar mesmo a convidar um parente, um irmão, um pai, sabe, o vizinho, né? Alguém que o Espírito Santo gerar no teu coração para que participe do Conexão com Deus, vai ser tremendo. Amém? Amém? Glória a Deus? Amém ou não amém? Amém. Então fecha os teus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Quantos aqui nessa noite querem ouvir uma palavra do céu ao teu coração? Amém? Então estenda suas mãos, essa mãozinha que você levantou, estenda para cá. E eu queria te pedir que você orasse por mim nessa noite. Comece aí a declarar palavras de vida. Comece aí a
a se permitir ser usado por Deus, em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo, eis aqui, ó Deus, o clamor da tua igreja. Obrigado por esses irmãos que nos assistem pela internet. Obrigado, Pai, obrigado. E nós te pedimos, ó Pai, da mesma forma que teu Espírito Santo está nesta casa, nós te pedimos, ó Pai, visita este lugar, visita essa casa, aonde este link, ó Deus, alcançar. Eu creio, ó Deus, e no poder que há no teu nome, eu declaro, ó Deus, que a palavra de Deus, a vida do Senhor, traga vida sobre este lugar. Eu declaro, ó Pai Deus, pelo poder que há no teu nome, ó Deus, todo demônio, tudo aquilo que não vê de ti, toda corrente do inferno seja quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Alcança esta casa, alcança essa família, ó Deus, alcança, ó Deus, o coração de todos que estão aqui. Nós declaramos que nós estamos com o nosso coração aberto, disponível para ouvir, Pai, o que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite. Fica conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, por favor, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico capítulo 13. Livro de Levítico, capítulo 13. Versículo 45. E nós vamos falar sobre esse tema que Deus gerou no meu coração e que eu tenho certeza que Deus também vai falar ao teu coração, amém? E o tema dessa mensagem, a temática desse mês é chamados para fora. Amém? Tá aí já? Ah, tá, já colocou. Obrigado, queridos. O tema dessa série de mensagens que nós vamos falar nesse mês de março é chamados para fora. Você pode assim, com a autoridade que há no nome de Jesus, você pode assim, com a autoridade que há no nome de Jesus, pegar a sua mão, colocar no ombro do teu irmão e falar bem assim: meu irmão, Deus te chamou. Fala assim: Deus te chamou para fora. Amém. Eu quero te chamar, te convidar, na verdade, a nós mergulharmos nesse texto e te chamar, de fato, a você sair do campo, desse lugar do ajuntamento dos santos, e vamos ver este lugar lá fora. Eu quero te convidar, sabe, a olhar para fora dos muros do acampamento. Eu quero te convidar a você olhar fora do arraial. Nós aprendemos aqui nessa manhã que, por mais que é muito poderoso nós estarmos aqui, mas o Senhor não habita em templos feitos por mãos. Nós somos morada do Espírito Santo. E Ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de você. Amém? Feche os teus olhos aí mais uma vez. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor Jesus, eu não estou aqui para entreter ninguém. Eu não estou aqui para passar mais uma informação. Essa aqui é a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva e eficaz. Eu declaro, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, que nós não sairemos daqui sem sermos tocados pela tua presença. Nós te convidamos nessa noite, Espírito Santo. Fica conosco, Pai. Fica conosco, Espírito Santo.
Se o desejo do teu coração é ser tocado pelo Espírito Santo, eu quero te pedir, coloque a mão no teu coração aí. Quero te pedir para que você peça isso a Ele neste lugar. Vamos nos concentrar nisso, nesse momento. Fala assim, Senhor, toca. Eu quero sentir o teu toque. Eu quero que o Senhor fale comigo. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, só Ele é santo, 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 Deus poderoso. Declare mais uma vez, eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Você pode levantar as tuas mãos. Santo, declara isso. Santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, não há outro igual, só tu és santo, santo, não há outro igual. Tu és santo, santo. Declare santo, santo, santo. Sim, Jesus. Deus poderoso, só Ele é santo, santo, santo. Deus poderoso, não há outro igual, só tu és santo, santo, não há outro igual, tu és santo, 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 santo. Vamos, declare a santidade dele. Santo, santo, Deus poderoso, só Ele é santo, 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 Deus poderoso,
a tua igreja declara: Santo, Santo, Deus poderoso. Vamos, aumente o volume do teu espírito. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Vai. Não há, não há, não há outro igual. Tu és santo. Sim. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Nos prostramos diante da tua majestade, diante da Deus, da tua santidade. Sim, Pai. Sim, Jesus. Aleluia. Você está comigo, querido? Amém? Sabe, é muito importante você entender que a adoração é um estilo de vida. Adoração não é uma condução conduzida por um ministro. Adoração é aquilo que sai do teu coração. Às vezes você não pode cantar na entonação correta, mas o que Deus está vendo é o teu coração. Você está comigo, amém? Eu não creio, queridos, que você veio aqui meramente para assistir um culto, porque você não tinha outra programação, amém? Ei, deixa eu te falar uma coisa, se você veio aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Sabe, você não veio aqui pela vontade própria, porque a palavra de Deus fala que até a vontade de adorar vem dele. Você não tem vontade própria, você só veio aqui porque o Espírito Santo quer falar com você. Então deixa eu te falar uma coisa, nunca espere uma adoração, nunca espere uma condução do ministro para que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Deixa eu te dar uma chave nessa noite, pega isso no teu espírito. Sabe o que atrai o céu? Sabe por que o inimigo luta tanto para que você não adore? Porque ele sabe que não é, os céus correspondendo à terra, é a terra correspondendo ao céu. O céu não responde, querido, aquilo que vem do céu. Não, o céu responde aquilo que vem do teu coração. É aquilo que vem do teu coração, querido. Então não espere, sabe, uma condução. Não, Deus já te preparou. Você está aqui nessa noite porque você já é sacerdócio real, povo santo, escolhido de Deus. E Deus quer falar com você sobre isso, sobre chamados para fora. Deus te chamou para fora, querido. Deus te chamou para que de fato você alcance os perdidos. Vamos lá, vamos ler Levítico 45, Levítico capítulo 13, versículo 45. A palavra de Deus declara: o leproso cuja praga estava nele terá as vestes rasgadas, deixará os cabelos desgrenhados. Vou nessa versão aqui que está mais fácil. Andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará o quê? Repete. Impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Amém? O Senhor gastou muito tempo em Levítico falando sobre a lepra. O Senhor gastou muito tempo falando sobre essa doença que corrompe, que degenera.
A imagem de Cristo. Eu não sei se você já teve a experiência de ir no hospital e ver alguém que está passando por esta doença. Eu encontrei um jovem que estava no... Eu ia falar Dalto Botelho, mas não é Dalto Botelho. Dório Silva. Tudo bem, a vida correndo e fluindo naturalmente. Na segunda-feira, ele acorda e começa a passar mal, ao ponto dele não conseguir ir para o serviço. E ele vai para o hospital e de repente ele descobre que está com uma doença altamente degenerativa. E a lepra começa a corroer os seus dedos, as pontas dos seus pés. Eu não sei se você já viu isso e é tão triste, é tão dolorido para quem passa por esse processo. Eu até quero conversar um dia com ele, eu tenho o telefone dele aqui na minha agenda, e eu quero convidar ele para vir aqui na igreja contar o testemunho. Sabe por quê? Deus permitiu a lepra na vida daquele menino, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele fosse glorificado, querido. Naquele lugar frio, naquele lugar inóspito, sabe, ele começou e ele declarou: Senhor, ainda que seja no leito de morte, eu entrego a minha vida. Ele estava afastado da presença do Senhor. E ele falou: mãe, traz o violão de casa. E mesmo com os dedos sangrando, ele cantava essa canção. Eu não conheço outra canção que te descreva a imperfeição. Santo, santo, Deus poderoso. E deixa eu te falar uma coisa. Aquele jovem mudou toda aquela parte do hospital, porque milagres começaram a acontecer naquele lugar. Pessoas entravam para cuidar dele, e pessoas, as meninas, enfermeiras, saíam dali em prantos, entregando a sua vida a Jesus. Tamanha presença de Deus naquele quarto. E Deus, ele separa 2 capítulos para falar sobre isso. Uma doença tão degenerativa, porque essa doença distorce a imagem de Deus, distorce a imagem da humanidade. Lepra. Os rostos e as extremidades são atingidos por essa doença, comendo a carne. Meu irmão, só quem viu, quem presenciou, consegue ter essa dimensão, é tão contagioso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Eles teriam que andar sobre a cidade declarando: imundo, impuro. Eles tinham que ficar separados do povo. Eles não podiam se ajuntar como nós aqui. Meu irmão, imagina alguém passando hoje nessa realidade. Alguém olhando para mim e para você aqui, sabe, no meio da feira e falando: se afasta de mim, eu sou impuro. Impuro! Impuro! A Bíblia declara que eles tinham que ficar fora. O outside quer dizer fora. Fora. E o que Deus quer falar conosco é chamados para fora. É isso que Deus está falando, fora do acampamento, fora deste lugar. Eu não sei se você sabe, mas até hoje existe uma comunidade de leprosos isolados na Índia. Mais de 700 comunidades de leprosos que tiveram comunhão, tiveram seus rostos desfigurados. Uma população na Indonésia que fica longe, porque são impuros. Na Indonésia, um pastor foi convidado para visitar a igreja dos impuros. A igreja foi até este lugar e começou a proclamar o evangelho. Sabe o que aconteceu? Se levantou a igreja dos impuros.
A igreja dos leprosos, aonde a sociedade não vai, a igreja vai. Aonde eles são motivos de vergonha, a igreja vai, queridos. Chamados para fora, o outside fora. Ele estava na Indonésia, na capital Jakarta. E o pastor levou esse pastor à comunidade dos leprosos e à igreja dos leprosos, para encontrar entre os leprosos um povo rejeitado, que vive essa vergonha, vivendo isso, sabe, de forma nítida. E sempre que nós vemos isso, vemos a lepra na Bíblia. A lepra é um exemplo que funciona, sabe, na Bíblia, como a mesma funcionalidade da lepra, ela é exemplificada como o pecado. O pecado tem a mesma funcionalidade na Bíblia de lepra. Por que, queridos? Por que a Bíblia trata o pecado como uma lepra, que da mesma forma o pecado começa a corroer as nossas extremidades? O pecado, querido, o que é o pecado? O problema não é você pecar. Você fala assim, pastor, todo mundo é pecador. De fato, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O problema do pecado, querido, que o problema do pecado é a morte que ela traz. É a morte. É a morte. Sabe qual é pior? Você fala assim, não tem problema não. Eu pequei, ninguém viu. Mas a pior consequência do pecado, querido, é você não ter consequência do pecado. O pecado é uma lepra, meu irmão, que começa a te consumir pelas pontas. É por isso que a Bíblia faz essa alusão da lepra ao pecado. Porque você nunca vai ver alguém tropeçando no mestre Álvares, querido. Nós tropeçamos em pequenos pedregulhos. Sabe, a palavra de Deus fala bem assim, que Satanás ruge como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá. A palavra de Deus fala bem assim, que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Satanás não te ama, Satanás quer te ver no pecado. Satanás não quer que você seja liberto pelo poder do Espírito Santo. Satanás quer te levar para o inferno com ele, sabe por quê? Ele já está condenado, meu irmão. Ele quer que você seja leproso. Ele quer te tocar para que você também seja leproso. E deixa eu te falar uma coisa. Esse nível de evangelho que o pastor está falando não existe não, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa. Evangelho, querido, não é para perfeitos. Os perfeitos usam Deus e os imperfeitos são aperfeiçoados por Deus. Sai deste lugar, meu irmão. Deus não te chamou para ficar andando por aí impuro. Mesmo que você não fale dessa forma, você sabe que você não está onde Deus te chamou para estar. Eu fui machucado na vida, eu fui ferido. Deixa eu te falar, ele foi ferido também. Ele foi humilhado, ele foi transpassado. Sabe por quê? Que ele veio como homem para sentir as mesmas dores que você. Sabe, quando ele olhou para esta multidão, ele teve compaixão. Ei, meu irmão, ele te entende. Não tem uma ferida que você passe, não tem um menosprezo que você viva, que ele não conheça. O pecado da lepra te leva para um lugar de altivez, de indiferença. Você perde a sua identidade, você começa a ser desfigurado. Ei, sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser imagem dele. Você é imagem e semelhança de Deus, meu irmão.
Você nasceu para vencer, você nasceu para ser uma vencedora. Mas qual o problema? A palavra de Deus fala assim, que eis que coloco de ti bênção e maldição, escolha hoje o que você quer. Meu irmão, Deus nunca vai arrombar a porta, Ele bate a porta e fala, eis que estou à porta e bato. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é nossa, cara. Thales Roberto canta sobre isso. Mas todo dia o pecado vem me chamar, não é porque você é apóstolo, bispo, pastor, líder de célula, que você agora você está blindado do pecado, meu irmão. Todo dia o pecado vem te chamar. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já acordo, Satanás bem assim. E aí? Vamos dar uma pecada hoje? Hã? E o miserável sabe aonde a gente é falho, Geisa? Ele sabe, cara. Ele sabe aonde a carne dói. É por isso que Paulo, por 3 vezes, declarou, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Arranca de mim, Senhor. Mas o Senhor falou, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco é que você está forte. Então você é portador de boas novas. Ei, olha para mim. Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz um exemplo muito bacana hoje aqui de manhã. E eu quero usar esse exemplo também. Talvez você que está em casa não vai entender nada. Mas é porque você devia estar aqui. Amém? O culto online é para quem não tem possibilidade de estar participando presencialmente. E já me falaram também que não é a mesma coisa de estar presente. Vou falar uma coisa, olha para mim aqui. Eu quero pedir aqui a Ramon, não, que ele já vai saber. A Maura. Fica de pé aí, Maura, por favor. Eu quero que você vire para a Natália. E você vai olhar para o rosto dela, de frente mesmo, isso. Fica de frente. Você não vai permitir que a sua visão aqui, ó, de lado, tente olhar aqui para frente, amém? Beleza? Eu quero te convidar para que você puxe um assunto com ela aí, tá bom? Fala aí sobre a célula, fala sobre a cocada que o Jobson fez, que você vai trazer para toda a igreja agora, né, irmãos? Cocada maravilhosa, para quem não sabe. Você recebe isso, amém, queridos? Meu Deus, se você não provou, você precisa ir lá na célula, meu querido. Sabe, meu Deus do céu. Isso, fala qualquer sobre assunto. E olha aqui para mim vocês, amém? Beleza? Show. Agora deixa eu falar, Maura. Obrigado, tá, filha? O que eu fiz aqui na frente, Maura? Tem na mínima noção? Nada. E você, Nath? O que eu fiz aqui na frente? Nada. Quem está aqui comigo? Pedro, o que eu fiz aqui? Beijo do gordo. O que eu fiz? Coração. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam não, né? Olha que interessante. Eu quero usar essa didática para você entender. Quantos aqui creem que uma palavra do trono de Deus pode mudar a tua história? Você crê nisso? Deixa eu falar de novo que talvez os irmãos aqui, só essa parte aqui está mais fervorosa. Os irmãos aqui estão incrédulos. Deixa eu repetir. Você que está em casa também, talvez tenha mais fé que os irmãos da minha esquerda, que os irmãos aqui estão, né, meio dormindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui creem que uma palavra liberada da boca de Deus pode mudar a tua história? Levanta a tua mão, dá um glória a Deus aí. Levanta, Érica. Eu estou falando com você, mulher. Isso, pronto. Deixa eu falar de novo para dar oportunidade. Quantos creem que uma palavra liberada da boca de Deus pode mudar a tua história? Levanta as tuas mãos e dá um glória a Deus aí. Oh, tá glória! Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Teve dias que eu não tinha mais nada, eu não tinha esperança, eu não tinha o que fazer, mas eu tinha uma coisa, eu tinha uma palavra liberada da boca de Deus ao meu respeito. Deus tem uma palavra da boca de Deus liberada ao teu respeito, meu irmão. Era a única coisa que eu tinha. Mas uma palavra liberada da boca de Deus tem o poder para mudar a sua história. Então deixa eu te falar uma coisa, meu querido, é importante você entender isso. Você vinha aqui para a celebração, você vinha para a comunhão dos santos, e Deus está liberando. Quantas vezes eu estava aqui, sabe, quebrado, todo leproso, meu irmão. E uma palavra liberada do trono de Deus mudou a minha história. Eu quero que você mude essa chave. Eu quero que você entenda isso, querido. Você pode vir para uma celebração e ter o compartilhamento da palavra e voltar mais vazio do que você entrou, mas tem pessoas nessa noite que estão falando, eu vou compartilhar com você sobre isso, que estão falando assim: Senhor, eu só quero a tua presença, um toque, eu quero uma palavra. Uma palavra do Senhor vai mudar a minha história. Então é por isso que Satanás tenta de todas as formas fazer com que você fique de corpo presente, mas a tua mente está lá no feijão que está congelado. O que você tem para fazer na segunda-feira? Nos problemas, nas dificuldades. Ei, meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu quero falar para você, Deus tem uma palavra de vida liberada ao teu respeito. Uma palavra do trono de Deus pode mudar a tua história. Amém? O que eu estava falando? O leproso, ele necessitava se separar, se afastar. Querido, deixa eu te falar. O mundo está impuro. O mundo fora das quatro paredes está impuro. Eles estão clamando. E sabe o que eu acho interessante? É que um dia nós estivemos lá. Um dia eu e você estava lá e alguém olhou com você com compaixão. Quantas vezes Deus já falou com você enquanto você estava perdido? Quantas vezes, quantas pessoas Deus usou para falar com você e falar: ainda há esperança para você. Deus tem uma nova história para você. Sabe, eu quero te levar a pensar neste lugar além do acampamento. Um mundo distorcido pelo pecado fora da igreja. E a pergunta é: quem vai? Quem vai, cara? Quem vai sair fora do acampamento para ir até os perdidos? Meu irmão, eu saí aqui da manhã da visão. Eu passei aqui perto do Beco do Virgínio. E tinha uns jovens ali, tinha um adolescente passando atrás de mim. O Dalcio sabe até quem é já. Um adolescente, cara. Vendendo droga. E o meu coração doeu. Ele olhou com uma cara pesada. Falou, eu olhei para ele. Ele olhou para mim e falou: qual é, irmão? E ele pensou que eu ia ficar com medo. Eu falei: qual é também, irmão? Eu falei: posso trocar umas ideias com você, irmão? Ele: qual é? Eu falei: Deus tem algo para falar ao teu coração. Eu falei: encosta a poçante aí, essa bicicleta que você dá seta, encosta. Nós encostamos, eu olhei no olhar daquele jovem, daquele adolescente, eu falei: Deus tem uma nova história para você. Eu olhei no olho daquele adolescente e falei:
O mundo pode ter errado. Seu pai, você pode não ter tido uma experiência de família, você pode ter sido rejeitado, mas você não é a história que você sofreu, você é o que Deus sonhou do coração de Deus. Deus sonhou com você, cara. E os olhos daquele adolescente começou a lacrimejar, e Satanás, não é bobo nada, levantou um rapaz lá com uma pulseira daquela teleguiada, pretinha, vocês vão entender o que é, né? Chegou perto de mim, achou que eu estava fazendo alguma maldade com o menino. Qual é, irmão? E eu falei, qual é o quê, irmão? Dá as ideias. Olhei dentro do olho dele, meu irmão, porque Satanás é assim. Você olha no olho dele, cheio de unção, fala, qual é, irmão? Tá pegando. E não é por maldade, no sentido de autoridade, soberba, não. Ele, qual é? Qual é? Falei, não, irmão, tô trocando ideia com o moleque aqui, com o menor. E Deus mandou falar uma palavra do céu para ele, irmão. Ele não já é. E eu comecei a desenrolar com ele as ideias. Comecei a orar com ele, meu irmão. E no final de tudo eu abracei ele. E aquele que chegou para me confrontar falou bem assim depois. Ei, por mim tá claro, irmão. Aí o outro depois chegou, falou, qual é, irmão? A minha mãe ora por mim também. Você pode orar por a roda aí. Mas por que parou aqui? Eu falei, porque um dia eu era leproso. Porque um dia eu estava também imundo. E alguém parou para falar da palavra de vida para mim. Não é porque eu sou bom, não. Porque Jesus também olhou para nós com compaixão. Ele parou, olhou nos teus olhos e falou, ainda há esperança para você. Meu irmão, não dói o teu coração, não, você fazer parte de uma sociedade, de um bairro que é periférico, você vir para a igreja debaixo com a Bíblia debaixo do braço e não falar uma palavra de bênção sobre as pessoas. Aquilo que você declara imundo, aquilo que você fala que é impuro, você também estava lá um dia, meu irmão. Deus te chamou para você não vir para a igreja. Deus te chamou, querido. Ele não mora no templo. Não. Ele não habita nesse templo aqui. Eu quero convidar você a não ser o crente de domingo. Eu quero que você seja o crente da segunda-feira. Eu quero que você seja o crente da terça, no serviço, meu irmão. Sabe, a colheita está pronta, a seara está pronta. Vocês dizem que está pronto daqui a 3 meses. Não está pronto para a colheita, meu irmão. Para de dar desculpa, meu irmão. Chamados para fora. Não, sabe por quê? Que é porque a igreja lá que eu vou, todo mundo me rejeita. Não, todo mundo me trata com indiferença. Lá na célula eu falei algo interessante essa semana. Obrigado, Espírito Santo. Lá na célula eu falei algo que mexeu muito comigo. As pessoas falaram bem assim, mas você vai para a igreja, você acredita nisso? Que Jesus é amor? Que Ele é uma pessoa? Eu falei, sim, eu creio. Que o amor dele me alcançou. Mas como assim? Eu falei, deixa eu te dar um exemplo. Eu nem sei se o exemplo é esse mesmo, mas eu creio que você vai entender. Existia um escorpião que estava se afogando no rio. E ele estava atravessando, mas o sapo viu que ele estava se afogando, pulou no rio e começou a salvar o escorpião. E o escorpião começou a dar... Como que o escorpião faz? Fura. Pica, né? Ferroar, obrigado. Começou a ferroar o sapo, cara. E o grilo estava do outro lado lá do rio. E quando ele salvou o escorpião, ele chegou para o sapo e falou, por que você salvou esse escorpião, mano? Você é doido? Você está salvando, fazendo uma atitude boa para esse cara? Esse cara só estava te ferroando. E o sapo virou pro grilo e falou bem assim, meu irmão, todo mundo só dá o que tem para oferecer.
não é porque você foi rejeitado, que a igreja te rejeitou, não, é porque você está dando aquilo que te deram. O problema é que você não encontrou o amor de Cristo que supre toda a sua dor. O problema é que você não foi batizado ainda com este amor, você não se entregou, e sabe qual é o problema? Você usa de desculpa, dizendo que eu sou feridinho, que eu sou machucada. Deixa eu te falar uma coisa, diante de Deus não vai haver irresponsável, indesculpável, não vai haver responsáveis, meu irmão. Diante de Deus, imaginação eu não estou falando, talvez pode ser heresia o que eu vou falar com você aqui, mas olha lá na Bíblia do pastor Rodrigo, capítulo 1, versículo 5, você vai encontrar essa parte. Mas eu acho que Deus vai encontrar comigo e com você, e você vai falar, não, Senhor, sabe o que acontece? Eu ia lá na igreja da família, eu até participava da célula, e eu te adorava, Senhor, sabe, eu falava do teu amor para as pessoas, e Jesus vai olhar assim, vai botar a sua vida no telão. Não, Senhor, mas sabe o que acontece? É porque, não, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ele já pagou o preço por todos os nossos pecados. Ele foi ferido, moído pelas nossas transgressões. Sabe, querido, as pessoas podem questionar aquilo que você crê, mas eles nunca vão questionar aquilo que Deus fez na tua vida. É por isso que Satanás luta tanto para você não sair deste lugar, da zona de conforto, das suas desculpas, da sua realidade. Eu estou falando, não estou dizendo que a sua dor não é válida, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, cara, é que Deus já te amou, Ele já te deu todas as ferramentas para você vencer. É diferente, sabe, quando você chega para alguém e fala bem assim, cara, Jesus te ama, mas por que Jesus me ama? Porque Ele me amou, Ele me salvou, eu era perdido, eu era impuro, eu era um leproso. E Deus me alcançou, cara. Eles podem questionar aquilo que você crê, mas eles nunca vão questionar aquilo que Deus fez na tua vida. Nós somos cartas vivas. Você está comigo? Amém. A igreja durante muitos anos, lá no campo da Indonésia, tem participado de cultos, indo aonde o mundo não quer ir. Deus tem chamado a igreja, as comunidades, para ser um socorro, ajudar aqueles que precisam de ajuda. Chamados para fora. Chamados para fora, meu irmão, de você compartilhar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Amém? Podemos ver um grande cirurgião do século XX, Dr. Paul. Obrigado, filha. Paul Brand, pioneiro da cirurgia no século XX. Sabe o que ele fazia? Ele cria que Deus tinha dado a ele um dom de restaurar os nervos, de restaurar o funcionamento das extremidades daqueles leprosos. E ele gastou a vida dele nessas comunidades, ajudando esses leprosos. Ele cria que recebeu um dom divino de Deus para ajudar e restaurar naturalmente o funcionamento das mãos daqueles leprosos e os pés. O outside, fora. Meu irmão, Deus está te chamando para fora. A igreja vai em muitos lugares, na Indonésia. Existe tanto medo na comunidade dos leprosos que ninguém quer chegar perto, mas a igreja vai. Isso dá para a sociedade uma imagem muito diferente do que é a igreja. A igreja tem algo que o povo lá fora precisa. Meu irmão, sabe o que o povo lá fora precisa? O povo lá fora precisa do que você tem. O povo lá fora precisa do que Deus fez na sua vida, meu irmão. Você está comigo?
Nós só vamos aonde Jesus já está, amém? Cristo mostrou o caminho, Ele é o nosso melhor exemplo. Eu quero que você olhe para mim aí, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 12. Amém? Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de... Meu irmão, a palavra de Deus está falando assim que não era um pouquinho de lepra. Era o quê? Coberto de lepra. Pode pular, por favor? É porque o botãozinho aqui não está funcionando. Foi? Pula. Foi? Obrigado, filha, obrigado. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Podemos ver o coração desse rapaz distorcido pela doença, mas querendo uma saída, querendo vida. Querendo, sair deste lugar de afastamento, querendo mudar. E o que Jesus vai responder? O que Jesus vai responder para aquele jovem, queridos? Olha para mim aqui. Ele se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Eu acho interessante que esse momento foi um momento... Logo que Jesus escolheu os 12 discípulos, e ele falou para os discípulos: vamos ali aprender um pouquinho na escola bíblica, na escola do Senhor. E a primeira coisa que ele falou foi: vamos para fora. Vamos ali tocar os leprosos. Eu fico imaginando talvez Pedro pensando assim: Senhor, você vai tocar no leproso? Como assim? A religião não permite. Agora imagina, sabe por quê? Pedro pensando assim: meu Deus, impuro. Será que ele vai tocar? Agora Pedro olha assim e fala: meu Deus, tocou no impuro. Uma coisa que eu acho interessante, queridos, é que Jesus não tem medo da impureza do mundo. Jesus não tem medo da lepra daquele leproso, mas a santidade, a glória de Deus invade o coração daquele jovem. Como assim? Como assim, querido? Chamados para fora. Deus está chamando eu e você para esta geração que está perdida. Nós temos a palavra de vida, querido. Nós temos a única esperança para este mundo. Será que nós estamos neste lugar de sairmos para fora? Será que você vai ter coragem ou você vai resolver deixar ser abafado pelas vozes, falando: não sai da igreja, fica aqui no Arraial dos Santos. Ninguém precisa saber. Será que você vai ser desafiado nessa noite a você sair da sua zona de conforto? A sair do seu comodismo? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Deixa eu repetir de novo. Eu estou aqui de frente, eu estou vendo todo mundo que não levanta a mão. Então, se eu repetir até você não levantar, é porque eu estou vendo que você não levantou. Amém? Deixa eu perguntar de novo.
Até os de casa estão levantando, o pessoal da internet, ó. Amém, irmão. Glória a Deus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala bem assim, que os discípulos de Cristo são aqueles que dão muitos frutos. Não é aquele que dá fruto, não. Discípulo de Cristo é aquele que dá muitos frutos, irmão. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quantos nesse ano você já conheceu? Quantos esse ano você já proclamou do nome do Senhor? Quantos leprosos você tocou? Quantas pessoas olharam para você e falaram bem assim, eu quero servir a esse Cristo também? Se você também é discípulo de Cristo, meu querido, cadê os frutos? Ou você vai se permitir ou achar que você pode ficar na sua zona de conforto? Que aqui está confortável dentro do barco, né? Aqui tem ar-condicionado. Aqui tem alguém pregando para mim. Eu não preciso ler a Bíblia. Um comediante fala bem assim que não precisa disso, né? É até vergonhoso. Ele fala bem assim, não, você diz tanto que crê em Jesus, que Ele é o seu Salvador, mas deixa eu te falar, quantas vezes você pega na Bíblia para ler? Ou você está achando que você vem aqui no domingo e o pastor lê só o filé mignon, né? Ele fala assim, né? E tá tudo bem, o que você conhece sobre o Evangelho? Repete comigo assim, chamados. Não, com ânimo, irmão. Até que isso vire uma verdade no teu coração. Repete comigo assim, chamados para fora. Chamados para fora. O Senhor estendeu as mãos e tocou nele. John Lake, um dos grandes apóstolos, chegou na África do Sul. Um avivamento enorme aconteceu, meu irmão. Ei, olha para mim aqui, eu já estou terminando, amém? Olha para mim, ó, me dá de presente toda a sua atenção. John Lake, um apóstolo foi para a África do Sul. E aconteceu uma praga, meu irmão. Mas John Lake estava ali cuidando dos doentes. E de repente chegou um navio com vários médicos. E perguntaram para ele, o que você está fazendo para se proteger? Você está no meio de uma pandemia. E ele falou bem assim, a minha proteção é essa. Ele falou bem assim, pega uma espuma que esse doente acabou de colocar fora, que saiu do seu pulmão, coloca aqui na minha mão. Ei, olha para mim. Ele falou, coloca aqui na minha mão. Coloca aqui essa espuma e eu quero que vocês coloquem no microscópio. É isso? Isso. E quando colocaram no isso aí, nesse negócio aí, os médicos ficaram assustados, sabe por quê? Aquelas bactérias começaram a morrer na mão daquele apóstolo. Eles ficaram assustados. Eu não estou te contando uma historinha. Eu estou te contando a verdade da palavra de Deus. Ele virou para aqueles médicos e falou bem assim. Ele falou, o que é isso que você está passando? É um protetor? Ele falou, não. Isso aqui é quando acontece quando a morte encontra o poder da vida. Isso aqui é o Espírito Santo que habita em mim.
Irmão, você é a última barreira. Existem pessoas morrendo aí fora. Você tem a palavra de vida, meu irmão. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele olhou para aquele leproso e com compaixão. Talvez você está sendo religioso, cumprindo um rito. Não, Deus quer que você faça compaixão. Jesus olhou para aquele leproso, o coração daquele jovem, e ele fala: Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu podes curar-me. E Jesus tocou nele. Sabe o que acontece? Não foi a impureza dele que tocou Jesus, foi a santidade de Deus que curou ele. Deus está chamando uma igreja, uma geração, para se colocar de pé e falar: Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor. Meu irmão, olha quantas cadeiras estão vazias aqui. Quantas pessoas você tem atraído? Quantos leprosos têm passado por você? E talvez porque agora você está vindo na igreja, você é mais santo, você é mais perfeito. Não, meu irmão. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais perto de Deus eu sei o quanto mais miserável eu sou. E quanto mais misericórdia eu recebo, mais eu tenho para dar. Lembra do escorpião? Ele só estava dando o que ele tinha. Sabe o que acontece? Ei, olha para mim. Estamos vivendo uma geração de crentes desobedientes, que não tem nada para dar. Por que você não toca o leproso? Porque você está em desobediência. Sabe por que você não vê milagres acontecendo? Porque você está dando aquilo que você está se alimentando. Deus te deu unção e capacitação para tocar em feridos e eles serem curados. Deus te deu na cabeça de serpentes. Deus te deu autoridade, meu irmão. Deus olhou para aquele leproso, sim, e falou: eu quero te curar, seja sarado, seja curado. Se vamos sair com compaixão. Se vamos sair com de Cristo. Sabe o que acontece? Muitas pessoas falam assim: pastor, eu tenho orado para que Deus me dê um coração igual a Ele. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Se você quer ter o coração tocado por Deus, você precisa primeiro ter os olhos de Cristo. Se você quer ter a tua vida transformada, primeiro você precisa, sofrer uma cirurgia, meu irmão. Sofrer uma metanoia. Para você ter o coração de Cristo, primeiro você precisa ter o olhar de Cristo. Você precisa olhar para onde Jesus olha. Um dia Ele olhou para você, meu irmão. Você estava perdida. Você era o leproso dessa história. Você foi tocado. Deus te deu uma esperança. Deus te deu uma vida. E agora, por escolhas suas, você está fora do arraial. Você está leprosa, leproso. Mas deixa eu te falar uma coisa: há esperança para você. Jesus está aqui, cara, e Ele quer te tocar. A pergunta é se você quer que Ele te toque. A sua indiferença é lepra, meu irmão. As suas desculpas são lepras. Eli era o sacerdote, mas Samuel
era quem ouvia a voz de Deus. Eli foi separado, preparado por Deus para direcionar um povo, mas Deus levantou uma geração de Samuel. E se você ler a palavra de Deus fala assim, que Deus entra e permanece com Samuel. E Eli, mesmo distante de Deus, ele fala assim: filho, quando você ouvir a próxima vez, se chamar o teu nome, você se coloca de pé e fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meu irmão, se Deus te trouxe aqui nessa noite, é para que você entenda que você precisa sair desse lugar de conforto. Você precisa sair dessa altivez de espírito. Deus tem levantado uma geração, como uma geração, sabe, de Samuéis, que fala: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Não é tempo mais de darmos desculpas, mas é tempo de nós olharmos para fora do arraial. É tempo de nós olharmos para onde Jesus olhou. Ei, meu irmão, deixa eu te falar, nós estamos acelerando o processo. O pastor dessa igreja falou bem assim: tá tudo muito bacana aqui, tá? Eu estou na minha zona de conforto. Deus está me chamando para ir para o sertão. Como assim? Ele só está indo aonde Jesus já está. Deus tem chamado você, querido, querida, para sair fora do arraial. Deus tem chamado você, sabe, a curar os leprosos. Por que muitas vezes você não vai? Por causa do medo. Mas Deus tem chamado uma geração para se colocar de pé e falar: Senhor, eis-me aqui. Outside, fora do arraial, chamados para fora. Ele foi o nosso maior exemplo. Pastor, como assim? Eu já estou terminando. Hebreus capítulo 13, versículo 11. Dá para projetar aqui? Hebreus capítulo 13, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Você está comigo, amém, amada? Olha só. Porque os corpos dos animais, cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, com ablação pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Portanto, também Jesus... Deixa eu repetir, tá aqui já a versão. Vou nessa versão aqui que é mais simples. Vamos ler juntos? Vamos lá? Quando eu falar 1, 2, 3, você vai ler todo, vamos ler todo mundo juntos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3... Você entendeu isso? Ele foi o nosso maior exemplo. O sangue era usado dentro para o sacrifício, mas os corpos dos animais eram queimados fora. Pastor, o que você está falando com isso? Deixa eu te falar. Não é mera coincidência, sabe por quê? Porque o corpo do nosso mestre, olha para mim, o corpo do nosso Salvador, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha impureza, Érica, ele estava no meio de 2 pecadores. Ele foi crucificado aonde jogavam o lixo da sociedade. Era Jesus falando assim: eu me importo com a grande congregação. Eu me importo, sabe? Pastor, você está dizendo que aqui na igreja não tem nada para fazer aqui dentro? Tem sim, querido. Mas o olhar de Cristo está para fora do arraial.
A todo momento Deus está exemplificando. O meu corpo foi, sabe, trucidado fora do arraial. Ele está falando para mim e para você, meu irmão. Aquele que não tinha pecado, aquele que era santo, ele se fez pecador para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter chegado ao arraial, mas que de fato não se contentasse em ficar aqui dentro, porque nós fomos chamados para fora, chamados para fora do arraial. A minha oração nessa noite é que você entenda e ouça o chamado de Cristo. Versículo 13 diz assim: saiamos, portanto, a ele fora do arraial, levando o seu virtumpério. Saiamos também fora do arraial. O que Deus está falando comigo e com você é que Ele se identifica com o pecador. Ele foi para fora do arraial. Sabe o que acho interessante? Jesus, se Ele tivesse vindo nesta geração, nós seríamos a geração que iria crucificar Jesus. Você não entendeu isso? Sério, pastor? É porque eles crucificaram porque era naquela época. Não, meu irmão. Se Jesus tivesse vindo, nosso Messias tivesse vindo nesta geração, nós também o crucificaríamos. Porque Jesus não estaria aqui dentro da igreja, meu irmão. Jesus estaria com as prostitutas. Jesus estaria com esse adolescente. Jesus estaria com os perdidos, a escória da sociedade. Jesus estava sentado com eles. Da mesma forma que um dia Jesus me encontrou, Ele quer que eu e você saiamos fora do arraial. Tocamos os impuros. Porque um dia nós também fomos impuros. E Ele derramou sobre nós o teu sangue do Cordeiro. Se você pudesse, coloque de pé. Eu não sei se você sabe, mas 30% da população tem pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Isso significa 2, bilhões de almas que ainda não conhecem o Evangelho. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, Igreja da Família: o que você tem feito com isso? Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Você vai ficar olhando para ele e para ela e falar: não, impuro, não toca? Ou você vai deixar que a santidade, a glória de Deus que habita em você, purifique os perdidos? Ou você vai ficar se contentando em comer a migalha da mesa, enquanto Deus tem um lugar na mesa para você? Qual vai ser a sua decisão? Te chamou, querido, para ser, sabe, sacerdócio real, povo escolhido, separado. Santo quer dizer separado, irmão. Ei, meu irmão, para de se contentar com esse pecadinho oculto que tira a sua natureza de santidade. Meu irmão, para de se contaminar com essa lepra. Esse pecado está matando você. Deus não te chamou para isso. Sabe o que eu acho lindo nessa noite? Que Ele não nos acusa. Ele não aponta o dedo falando bem assim: pecadora, pecadora, não. Mas Ele olha para aquele leproso. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus olha para o coração. Olha para mim aqui. Jesus olha para o coração daquele leproso.
Sabe qual a diferença, meu irmão, de alguém que vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo e de alguém que veio aqui só para desfilar com a roupinha de moda? Sabe qual a diferença, meu irmão? A diferença é que aquele leproso, Jesus olhou para o coração dele e ele falou bem assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me sarar. Porque a palavra de Deus fala bem assim, que Ele não rejeita um coração quebrantado. Você pode ter entrado aqui leproso, mas você pode sair daqui curado. Você pode ter saído até aqui e a sua história foi uma história de vergonha, mas se o teu coração for como aquele leproso, você pode sair daqui com uma nova história. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem uma nova história para você. Ele tem um propósito para você, meu irmão. Ele tem vida para você, cara. Ele tem vida, e eu te falo isso na autoridade do Espírito Santo, de alguém que estava morto. Era para mim estar morto, meu irmão, mas Deus me resgatou do império das trevas e me transferiu para o reino do teu amor. Um dia eu cheguei diante dele leproso e falei: Senhor, se tu quiseres, tu podes me sarar. Ele me tocou, ele me curou, botou uma roupa nova, botou sandália nos pés, botou um anel no meu dedo, fez um banquete e falou: filho, eu estava te esperando. Filha, eu estou te esperando. Filho, eu estou te esperando. Para quê, pai? Você está me esperando porque eu tenho um propósito para você. Existem pessoas na mesma história que você, que precisam ouvir do amor, do evangelho, do que Deus fez na tua vida, e isso vai mudar a história delas. Fecha os teus olhos aí. Ei, não olha para o lado não. Agora é só você e Deus neste lugar. Fecha os teus olhos. Deus está levantando uma geração de inconformados. Deus está levantando uma geração que vai incendiar e vai sacudir Carapina, meu irmão. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Carapina. Deus está levantando homens e mulheres que vão ser tocados pela presença dEle, vão ser curados da lepra e vão ter um propósito de vida. Deus te chamou para isso, cara. Coloque a mão no teu coração aí. Ei, esse momento não é para ninguém do teu lado. Esse momento é você e Deus. Ele conhece a sua história. A palavra de Deus fala que Ele te conheceu antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Ele tem toda a sua história na palma de suas mãos. Ele sabe o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Deus tem levantado uma geração eleita, um povo santo. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar nessa noite. Qual vai ser a sua decisão neste lugar? Ele não toca em quem não quer ser tocado, mas um coração quebrantado Ele não rejeita. Faça uma oração corajosa aí nessa noite. Será que você pode entregar a sua vida a Jesus aí? Se você tem coragem, se você acha que esse Deus que eu estou pregando aqui não faz nada, tudo bem, não tem problema não. Mas eu quero te desafiar a você fazer uma oração corajosa de todo o seu coração. Meu irmão, se Deus não mudar a sua vida, eu rasgo essa Bíblia. Mas tem que ser de coração. Eu quero te desafiar nessa noite a você fazer uma oração corajosa, a falar: Senhor, nessa noite me toca, me sara, Senhor. Eis aqui a minha vida, eis
aqui a minha vida, Senhor. Muda a minha história. O Senhor tocou naquele leproso. O Senhor pode me tocar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me sarar. Quantos nessa noite? Quantos nessa noite? Quantos nessa noite vão fazer essa oração corajosa? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse essa oração. Fala: Senhor, me toca nessa noite. Me dá um propósito, Senhor. Me leva para o centro do teu coração. Eu entrego a minha vida diante do teu altar. O Senhor me chamou para ser transformado, transformada, mas também para transformar aqueles que estão fora. Faça uma oração corajosa nessa noite. Aleluia. Adore ao Senhor com essa canção. Vamos juntos.